Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Quero ler inicialmente os versos de 1 ao verso 7. Olhe na sua Bíblia o que diz esse texto. Diz assim, a partir do verso 1: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Então é conhecido da igreja, todos os irmãos ficaram sabendo dessa viagem que eu fiz para a Irlanda e para o Canadá há uns dias atrás. E eu fiquei espantado com algumas coisas que eu vi. E eu quero então aproveitar de algumas questões para compartilhar com os irmãos. A falta de igreja evangélica nesses países tem crescido assustadoramente. A maioria de igrejas evangélicas na Irlanda é de brasileiros, e os irlandeses não participam ali. O que é interessante é que a Europa, ela já foi palco de grandes avivamentos. A Europa já foi palco de grandes avivamentos. Quando você olha para a história de todos os países na Europa, você vai encontrar algum nome de destaque ali naquele lugar. Por exemplo, na Holanda, no século XVI, nasceu e se tornou um grande teólogo, Jacó Armínio. E foi o pai do arminianismo, que todos nós conhecemos, né? Aquele entrave de Calvino e arminiano. Isso foi no século XVI, ali na Holanda. O que é interessante é que você olha para a história da Holanda hoje, é um país totalmente apático com relação ao Evangelho. Eu estive na Holanda em 2013, andamos 3 dias em algumas cidades, Amsterdã. Sabe o que é você não vê uma igreja? Você não encontrar uma igreja. As igrejas fechadas, não havia mais nem resquício, nem lembrança desse grande avivamento, desses grandes nomes. Nessa viagem agora no Canadá, encontrei o pastor Orisvan, que é pastor de uma igreja nossa na Escócia, em Glasgow. O pastor Orisvan me contou uma história muito interessante, que lá na Escócia, na cidade dele, tem uma catedral, uma coisa, sabe aquelas catedrais mais lindas, aquelas coisas mais bem construídas, ornamental, foi tomada como patrimônio público, cultural.
ela não mexe naquela estrutura de tão linda que faz parte do ambiente. Só que ele diz que lá hoje funciona uma oficina mecânica. Não tem crente, não tem estrutura espiritual. O povo a distanciou dessa busca de Deus. Grande parte da Europa, irmãos, como a sociedade escocesa, tem se tornado secularizada e relativista nessas últimas décadas. Quando chegamos no Canadá, a situação não foi diferente, porque a história do Canadá ela é muito mais recente do que o que aconteceu na Europa. Mas no século XVI chegou lá o catolicismo, amparado pelos jesuítas, e eles instalaram ali e cresceu. No século XVII para XVIII chegou lá o protestantismo e praticamente dominou o Canadá. No século XX as igrejas neopentecostais elas cresceram assustadoramente, mas hoje o Canadá ele acabou perdendo toda essa força. E eu fiquei ouvindo uma história, porque quando nós participamos da nossa primeira convenção no Canadá, ela funciona num templo que é da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, que cresceu no século XVIII, recebeu doações para terrenos, construiu igrejas em todos os lugares. E nessa região que nós estávamos em Edmonton, são duas esquinas, uma igreja da presbiteriana de cá e outra de lá. São igrejas alugadas, eles alugam para as pessoas. O pastor que dirige essa igreja chama o pastor Roger. Há uma coisa interessante que nós estávamos conversando num momento ali, e ele compartilhando com o pastor Clarimundo uma questão que as igrejas presbiterianas enfrentam. Ele perguntando como é que era a situação no Brasil, como é que era a participação das igrejas. Perguntando como é que era a frequência nos cultos. E ele disse o seguinte, que a igreja presbiteriana lá, aonde ele pastoreia já há alguns anos, ela tem hoje 25 membros. São os que participam. A outra igreja do lado, ela não fechou, porque eles alugaram para um grupo de evangélicos africanos. Então, essa é a situação hoje. E ele disse que, passou perguntando, mas por que se Canadá foi um país que recebeu o protestantismo, as igrejas pentecostais vieram e fizeram ali um movimento e cresceu, e hoje está nessa decadência espiritual, nesse nível. Então, ele contou uma coisa, sabe o que aconteceu? Os pais não ganharam seus filhos para Jesus. Eles não trabalharam na conversão deles. Esses pais, eles simplesmente deixaram os filhos decidir sobre a sua vida, sobre as demandas, sobre a sua procura por trabalho, por dinheiro, por oportunidades. E é isso que é uma questão interessante, porque a geração atual, ela precisa trabalhar a geração futura. São os pais que trabalham essa questão de ganhar filhos para Jesus, instruir dentro de casa. E isso justamente não aconteceu no Canadá. Com isso, os países ricos do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá e Europa, se preocuparam em dar uma boa qualidade de vida, um bom ensino secular para os seus filhos, só isso. Essa é a metodologia de vida. Eles cresceram com uma boa estrutura financeira, mas não aprenderam o caminho da fé. Por isso perderam o rumo da igreja e não sente falta de Deus, e acha que Deus está aí, se um dia eles precisarem, eles vão correr atrás. Mas quando a vida está boa, quando tudo está florindo, quando a prosperidade avança, a prosperidade financeira avança, então isso gera um certo alívio e conforto na vida das pessoas. Então, há uma coisa interessante. Que nesse texto aqui que eu li, naquela época,
Deus instruiu a Moisés a dizer ao povo o seguinte: pais, vocês são responsáveis pelo cuidado espiritual dos seus filhos. Vocês precisam entender que há uma mensagem que precisa ser pregada a esses filhos. Vocês precisam trazer para esses filhos o conhecimento dessa verdade. Aqui no capítulo de número 6, o verso de número 12, ele faz uma advertência. Quando Deus fala assim: tenham cuidado, não esqueçam quem os tirou do Egito, da terra da escravidão. Entende? O grande problema que acontece na humanidade, em qualquer lugar, em qualquer época, é o esquecimento de quem Deus é. O esquecimento daquilo que Deus já fez. O esquecimento da grandeza e do poder de Deus quando você não precisa dele. Vi a história de um rapaz, achei muito interessante, porque ele era um menino da nossa igreja, um tecladista, e ele saiu da igreja e foi para uma igreja aqui em Anápolis, uma igreja presbiteriana, e participou lá. Só que entrou numa época, ele teve uma crise com o filho de doença, que ele não tinha amparo para oração, para buscar lá. E aí, como tinha uma história de Assembleia de Deus, e aí ele veio buscar a oração, o refúgio. Aí um dia ele falou lá na igreja: irmãos, eu sou um presbiteriano num corpo de assembleiano. Porque, na verdade, irmãos, se a gente esquecer de quem Deus é, às vezes as pessoas vão buscar Deus, não é preventivamente, mas vão buscar a Deus é no desespero, é na urgência de um momento, de um contexto, quando a vida traz alguma surpresa. Então, quando ele está falando aqui, o que não se esqueçam, ele está mostrando um indício forte do que é uma apostasia. E é isso que eu quero falar aos irmãos: como é que a apostasia chega na família de um crente. Então ela chega ao lar onde uma igreja deveria funcionar na vida de um filho, mas ali não foi ensinada a palavra de Deus. Todo lugar que há uma omissão da palavra de Deus, tudo pode acontecer. E é isso que a apostasia faz, porque na verdade a apostasia é estar longe, é esquecer, é afastamento definitivo e deliberado do crente de Deus e da igreja. Seria como um tipo de uma renúncia da sua fé. Eu não preciso dela agora, as coisas estão bem. Então, quando Deus fala para o povo esquecer dele, qual que era o perigo? É que Deus dizia: quando eu colocar vocês nas cidades, e vocês enriquecerem, e vocês crescerem, e vocês construírem casas, e vocês forem bem-sucedidos financeiramente, não se esqueça de que foi o braço do Senhor, a mão do Senhor que operou na vida de vocês. Porque essa é uma tendência da autonomia humana no que diz respeito às coisas espirituais. As pessoas podem chegar numa determinada época, mais cedo ou mais tarde, e achar que eu não preciso de Deus, eu não tenho mais nada de aprender dele, a coisa está tão bem para mim, tudo deu certo, que eu nem preciso nem orar para quê? Então isso se torna um ponto muito forte na vida das pessoas. A apostasia, irmãos, o esfriamento, ele é citado nas escrituras como uma marca dos fins do tempo. Só que ela vem acontecendo desde o começo. Ela não acontece só agora. Você vê que podemos identificar que esse é um período que nós vivemos. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 24, verso de número 12, que fala que o amor de muitos vai esfriar, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando isso justamente numa época que antecede a volta dele. Você vê que Mateus 24, ele é uma palavra profética sobre a volta de Jesus. Então ele está falando que esse amor, ele vai esfriar na vida das pessoas. Normalmente pensamos no relacionamento do ser humano, de uns para com os outros. Mas esse esfriamento do amor entre seres humanos é puro reflexo do esfriamento do amor do ser humano para com Deus. O que a gente vê hoje
quando o esfriamento espiritual acontece na vida das pessoas, há esse distanciamento, há essa indiferença. Não há mais essa preocupação com o outro. Então esse é o grande problema que nós estamos vendo e enfrentando hoje. Então, de acordo com Jesus, quando este amor viesse a esfriar, o que sobraria? A maldade, a iniquidade. Agora, volta esse texto aqui de Mateus 24:12. Coloque esse texto aqui na corrigida, porque ele vai trocar a palavra maldade para iniquidade. E a iniquidade é uma ideia de pecado repetitivo, às vezes até consciente, que você entende, sabe que não deve fazer, que você já pediu perdão por ele, já se acertou, mas continua fazendo. Então essa é a ideia de iniquidade. As pessoas vão viver num contexto de vida que o amor esfria, porque se você vive num contexto de pecado, pede perdão e não muda, e não se posiciona, então há uma maldade que vai imperando. É nisso que Jesus está falando, o amor vai esfriar. Então, como é que se inicia o esfriamento desse amor na vida do crente? Como é que essa apostasia ela chega na vida do crente? Lá em Romanos capítulo de número 12, verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então ele está falando aqui de apresentar o corpo como um sacrifício vivo. Irmãos, quando nós deixamos de oferecer nós mesmos como sacrifício vivo, nós perdemos o foco da vida cristã, do que é que Deus quer de nós, do que é que Deus espera de nós. Por isso que o sentido aqui é amoldar-se aos padrões do mundo. O crente caminha na direção da apostasia quando se esquece que Jesus morreu, foi pregado na cruz por causa dele. Ah, irmão, Jesus morreu por você. Mas isso aí, eu sei. Quando eu quiser, eu sei onde é que ele está, eu sei onde é que ele acha. E as pessoas vão caminhando numa tangente, saindo da direção da fé, vão perdendo o rumo. A marca da apostasia são as obras de uma vida sem Cristo. Quando Jesus fala, em João capítulo número 15, que sem mim vocês nada podem fazer, a apostasia é aquela ideia de que você pode fazer tudo sem Cristo. Você pode casar, você pode formar, você pode comprar sua casa, comprar seu carro, você pode mudar, percebe? Você pode ganhar dinheiro, você pode ficar rico sem Cristo. Quantos ateus, quantos satanistas? Os crentes não são os mais ricos da terra, podem ser os mais felizes, mas não são os milionários. Então às vezes a gente não entende essa verdade espiritual que a Bíblia diz. Então a maior riqueza, irmãos, que um pai pode deixar aos filhos não são os bens materiais, mas é a riqueza do Evangelho que torna as pessoas filhos de Deus, que mantém essas pessoas firmes e vitoriosas, independente de possuírem coisas, independente do que você tem, independente de onde você mora, independente se você tem carro ou não. Nós às vezes fomos criados agora nesse mundo moderno, altamente visionário no que diz respeito às coisas materiais, e uma visão distorcida da prosperidade, é que se você não tiver coisas, Deus não está com você. Se você não for rico, ou próspero, ou bem sucedido, então você está debaixo de maldição, que a mão de Deus não está com você. E as pessoas estão procurando Deus, porque é o Deus que me faz bem, é o Deus que vai me prosperar, é o Deus que vai me enriquecer. Então quando a gente está ensinando verdades para os filhos, para os crentes, que há uma riqueza que transcende essa vida, que quando eles morrerem, eles terão uma responsabilidade, uma morada celestial preparada por Cristo nos céus, e que quando você morrer, você não vai levar nada, a sua aliança, seu óculos, seu celular, seu cartão de crédito, seu chip, tudo vai ficar. Então
a gente precisa instruir isso para a vida dos filhos. E é claro que existe um outro problema. A responsabilidade dos pais é de preparar o futuro espiritual e material dos filhos. E embora muitos pais não podem dar esses bens materiais aos seus filhos, eles se esforçam para garantir uma educação e bem-estar, que é o básico. Mas a herança espiritual, irmãos, é o que mais importa. É o que que os pais devem falar aos filhos. É falar sobre Deus, o valor de Deus, a riqueza que se tem em Deus, independente dessas coisas aqui. Então, no sentido que Deus está falando aqui com Moisés, você precisa aprender uma coisa. Na questão da conversão da sua casa, e você que já é crente, e você que já é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, tudo começa com os pais. Percebe a diferença quando você fala assim: qual a religião que mais cresce no mundo hoje? Islamismo. Porque o islamismo, desde quando a mulher fica grávida, ele está falando na barriga desse neném. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ele aprende a falar é o nome do Deus deles. E há toda uma formação. A criança, quando chega com 5 anos, ele já aprendeu boa parte do Alcorão. Percebe? Quando ele chega numa fase adulta, ele já leu todo ele, já decorou e já vive aquilo que ele tem impregnado. Então aquilo para eles são a única verdade. Irmãos, qualquer mudança espiritual que precisa ocorrer em uma casa deve começar no coração dos pais. É você que é o propagador dessa verdade, o que vai compartilhar essa verdade. Nós devemos dedicar-nos a nós mesmos e a nossa família para a glória de Deus. E isso significa assumir a liderança quando se trata de assuntos espirituais. Sabe o que é a grande visão do mundo moderno? Ah, meu filho, você que sabe. Ah, você não quer ir para a escola dominical hoje não? Ah, então fica aí, filho, tá? Papai não vai te contrariar não. Ah, você não quer ir para a igreja não? Ah, meu filho, você que sabe. Ah, você tem o seu pensamento, a sua ideia, você que decide. Entende? Os pais não se posicionam. E isso vai ser um reflexo muito maior quando chegar na fase da adolescência, na fase adulta, na fase da juventude, quando de fato o filho, ele já bate o pé e diz: não quero, não vou, e não tem quem faça eu ir. Quantos pais que estão me ouvindo agora que têm filho nessa condição, que gostaria que a vida deles fosse diferente, que os filhos não se converteram, que os filhos estão longe de Deus, que a família é desestruturada. Então a gente precisa entender que tudo isso é passível de acontecer. Agora, o que eu quero que você entenda é que o papel de um pai não é só de autoridade, mas é também de exemplo. Talvez você diga: da minha parte não faltou uma autoridade, mas será que faltou o exemplo? Porque a autoridade, ela sem o exemplo, ela vai gerar também uma hipocrisia. Os filhos percebem isso. As pessoas que relacionam conosco percebem. Se eu falo uma coisa que eu não vivo, se eu ensino uma coisa que eu não pratico. Então aquela filosofia de que faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ele não funciona na verdade. Na verdade nunca funcionou. Percebe? As pessoas ou os nossos filhos olham para nós como pais, como exemplos. E nós precisamos liderar de forma que os filhos sigam o nosso exemplo. Aí é que é a questão. Quando você vê Paulo falando à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 1, Paulo chama para ele uma responsabilidade. Ele se posiciona: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Entende? Às vezes você vai ganhar seu filho muito mais com exemplo do que com palavras. Você vai ganhar ele muito mais com amor do que com dureza. Porque se o amor de Deus, o amor de Cristo transbordar na sua vida, e você for esse exemplo de Cristo, isso vai falar mais forte do que milhares de palavras. Então a gente precisa entender e fazer essa leitura.
Para onde é que nós estamos levando a nossa família? Para onde é que estou levando meu casamento? Para onde é que estou levando meus filhos? Para onde é que eu estou conduzindo a minha parentela? Ou para onde é que eu estou levando pessoas que estão debaixo de minha influência, seja direta ou indireta? Porque às vezes podem não ser filhos, podem ser amigos, pessoas que convivem, relacionam, fazem negócios. Então, no sentido do que a Bíblia mostra, nós somos os modelos, nós somos os exemplos. E nós precisamos nos posicionar nisso. Então, há um texto que pode responder essa pergunta e ele é muito interessante. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, o verso 14, a parte B do versículo, Paulo diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Olha só o que Paulo fala. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os mas os pais para os filhos. Quando você lê esse texto, o que é que você pensa? O que é que você imagina? Será que o sentido aqui é de poupar, guardar, prover para o presente, para o futuro? É comum ouvir pais de origem humilde dizerem que desejariam dar aos seus filhos aquilo que os seus pais não lhe deram. Trata-se de um propósito justo, bom, é claro. E você provê na vida dos seus filhos o que você não teve. Normalmente, quase que todos nós aqui na totalidade vivemos esse contexto. Eu pude dar para os meus filhos coisas que meu pai não deu para mim. Meu pai, na verdade, nunca me deu um presente de aniversário. Meu pai nunca me deu um presente de Natal. Percebe? Então eu estou num lucro muito grande no que diz respeito a essa ideia de prover para os filhos. Mas para muitos o grande problema é que só ocorre com as coisas materiais e há uma educação formal. Muitos pais se lançam numa luta insana para dar aos filhos tudo que imaginam ser melhor do que aquilo que receberam quando eram crianças. E nessa ânsia de dar tudo que puderem, os pais se endividam, compram brinquedos caros, aparelhos de última geração, pagam as escolas caríssimas, aulas de língua, balé, esporte, inglês, restaurantes caros, sanduicheria da moda, viagens. Será que são esses os tesouros que os pais devem deixar para os seus filhos? Que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 14. Na verdade aqui fala, irmão, que o nosso legado para eles deve ser, em primeiro lugar, o ensino e exemplo de fé, santidade, justiça, honestidade, sinceridade, lealdade, igualdade. Os pais precisam entender isso, porque muitas das vezes a gente, nessa ideia de querer fazer o bem e não deixar sofrer, a gente superprotege e a gente não ensina claramente quais são os princípios de verdade que as pessoas precisam crer, que são a revelação da verdade espiritual, dessa palavra de Deus. Então Deus deve ser um legado de amor que os pais precisam deixar para os filhos. Você precisa entender isso. Deve ser um legado de amor a Deus, de amor ao próximo. Também um legado de cidadania e serviço, de amor à comunidade, à família. Mas acima de qualquer outro tesouro, devemos levá-los a adquirir a salvação pela fé em Jesus, por meio do testemunho da nossa própria fé. Percebe? É você que ganha o seu filho para Jesus. Imagine um filho criado na sua casa, e ele está numa perspectiva de se batizar aos 12 anos. Aí chega aos 12 anos e ele fala: não quero batizar. Ah, não quero fazer discipulado. Chega aos 15, não quero. Chega aos 18, não quero. O que aconteceu? Alguém falhou em repassar verdades espirituais, para ensinar valores de Deus a respeito disso, o significado desse sentido. Alguém falhou no sentido de dizer: você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa assumir um compromisso com Ele, você precisa ter uma fé genuína em Cristo Jesus.
Então os filhos precisam aprender a depositar a sua esperança na vida eterna que Jesus nos garante. E esse é o verdadeiro tesouro. O que a gente precisa ensinar aos nossos filhos? Em primeiro lugar, ensine que eles nunca poderão esquecer do temor do Senhor. Irmãos, o temor do Senhor é tudo para a nossa vida. Se você temer a Deus, você pode ter as maiores propostas, você pode ter as maiores vantagens. Percebe? O seu temor a Deus vai colocar freio na sua vida, vai colocar limites, para você não falar o que vem na boca, para você não fazer coisas de qualquer jeito, para você não levar o outro ao sofrimento. É temor a Deus. Tudo que você identificar na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, que fere a palavra, o que falta neles? Temor a Deus. É falta de temor a Deus que leva as pessoas a situações mais bizarras. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Os filhos precisam aprender a depositar essa esperança em Cristo e lidar com essa questão do temor. Os seus filhos, os nossos filhos, são herdeiros das promessas da aliança de Deus conosco. Eles devem ser lembrados disso todos os dias. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Então os meus filhos vão ver isso na prática, se isso é verdade, se isso funciona, se isso é um diferencial, ou se eu sou só um frequentador de igreja. Se na igreja eu sou um crente fiel, uma pessoa bondosa, que canta, que toca, que lidera, que prega, que fala, mas lá em casa não é nada daquilo. Eu deixei a armadura de crente lá na igreja, quando fui para minha casa. Os filhos vão entender isso, irmãos, eles vão ver isso. Então essa verdade deve fluir nas suas orações, no culto doméstico, na conversa em família, na correção, na busca por soluções dos conflitos, dos problemas. Percebe? Deus nos ama porque tem uma aliança conosco, e vocês, meus filhos, são filhos da promessa. Gente, aos pais que ensinem isso desde cedo dentro de casa. Esse comprometimento. Ah, pastor, mas ninguém dá o que não tem. Meu pai também não me deu. Existe o fato da misericórdia de Deus nos alcançar, a graça dele vir sobre a nossa vida, e a gente corresponder a esse amor e mudar. E mudar a partir de aqui. Então, o que meus filhos, o que meu pai não teve, o que meu avô não deu, e eu consigo identificar muitas coisas, isso foi quebrado em mim. Aqui não, aqui agora é outra cabeça. Agora aqui é uma nova criatura. Agora eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu Deus, eu sei onde é que está a verdade. Eu vou ensinar os meus filhos essa verdade. Porque eu tenho convicção aonde eu vou chegar com aquilo que eu creio. Então quando você tem convicção, você se posiciona. Você se torna mais compromissado. Você se torna mais fiel com essa verdade. Então, irmãos, essa verdade deve fluir na nossa vida. Em segundo lugar, os nossos filhos devem saber que Deus é soberano, que somos responsáveis por tudo que fazemos, e Ele exige obediência incondicional à sua palavra. O Supremo Deus está no controle sobre cada detalhe e em cada momento da nossa vida. Os nossos filhos devem crescer confiando na fidelidade de Deus. Pois mesmo quando coisas tristes e dolorosas acontecerem na família, eles deverão saber que Deus não nos deixou de amar, mas tudo está cooperando para o nosso bem, porque Ele tem um propósito amoroso no final de todas as coisas. Se você deixar essa mentalidade filosófica tomar conta do seu filho, ele vai dizer, não, eu não amo a Deus, porque se Deus existisse, quanta desgraça aconteceria no mundo. Ah, se Deus existisse, por que o outro está sofrendo? Por que o outro nasceu aleijado? Por que o outro nasceu cego? Por que deixou uma bala perdida a alcançar uma pessoa boa? Percebe? As pessoas vão fazendo esses questionamentos filosóficos como se fosse verdade de Deus. Quando a gente entende que Deus é soberano, a gente tem respostas para isso. A gente tem posicionamentos para lidar com essas questões na nossa vida. Então os nossos filhos, com este ensino, eles deverão estar preparados contra a incredulidade
e com a amargura desse mundo traiçoeiro. Eles precisam ser treinados, eles precisam ser ensinados. Desde pequeno, nossos filhos devem saber que Jesus Cristo quer fazer o bem para a nossa vida, que Ele nos ama, que Ele tem o melhor para nós. E a gente é que vai mostrar isso. Terceiro, nós não podemos omitir dos nossos filhos a consciência de que eles são pecadores. Percebe? Isso é ensinado desde cedo. Irmão, você pega uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que está começando, você vê a tendência do temperamento dela. Quantas crianças que dão birra na frente de pais de tirar a roupa, de neutralizar a ação de pai, porque ele não sabe o que é que faz. Quantas crianças que 1 ano de idade chuta a canela do outro, morde na escola dominical, joga pedra, põe língua, chama de bobo. Percebe? Menino, não sabe nada não. Peraí, a psicologia diz que com 1 ano de idade uma criança tem noção de direitos e deveres. E quem que faz isso? A socialização primária, que acontece de 1 a 5 anos de idade, de 0 a 5 anos de idade, são os pais que dão. É por isso que há muitos anos o governo, ele tem uma metodologia de ensino que a criança vai para a escola depois dos 5 anos de idade. Porque toda a formação boa vai aprender com os pais. Mas os pais mandam os filhos hoje para a escola com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Aí vai para uma professora lésbica, para um professor gay, um ativista, e eles estão em todos os lugares, e começam a fazer a cabeça desde cedo. Antigamente, as crianças, dos 0 aos 6 anos, o meu pai é o melhor homem, é o mais forte, a minha mãe é a Mulher Maravilha, e sabe tudo. De 6 a 12 anos, quando vai para a escola, meu pai não é tão forte, minha mãe não sabe muita coisa. Depois dos 12 anos, meu pai não sabe nada, a minha mãe é uma babaca. Percebe? É isso que você está vendo acontecer com essa geração. Agora você fica apático, com o braço cruzado, dizendo, seja o que Deus quiser. Não, não vai ser o que Deus quiser. Porque o que Deus quer está na palavra, Ele está orientando o que Ele quer. Ele traz a revelação da verdade. Ele mostra o que você, nós precisamos fazer. Então, os nossos filhos devem aprender a confessar os seus pecados, com tristeza, com decisão sincera, de abandonar. É os pais que ensinam isso. É na correção, é na disciplina, mas a disciplina bíblica, orientada. Isso é extremamente importante. Os nossos filhos necessitam conhecer que a Escritura diz do perigo do pecado na sua vida. Que qualquer um que brincar com o pecado, ele vai se dar mal. O pecado vai trazer consequência. Ele gera o perdão de Deus, mas ele traz consequência. E o mesmo Deus que disse para Davi que ele era o homem segundo o coração dele, e o tabernáculo de Davi seria restaurado, é o mesmo Deus que falou, a espada não vai se afastar da sua casa. Mas quantos filhos de Davi morreram, ainda quando ele estava no auge? Então a gente precisa ver esse entendimento, para a gente treinar os filhos naquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa falar. Então o seu maior temor nessa vida deve ser de pecar contra Deus. O filho precisa ter essa consciência. A iniquidade de causar pavor em seus corações, pois pecar é desobedecer ao Deus santo, ao Deus justo, ao Deus amoroso. E como pais, nós precisamos orar para que os nossos filhos aprendam essa lição de modo menos doloroso possível. Porque o sábio aprende com os erros dos outros, enquanto que o tolo aprende com os próprios erros. Há pessoas que só vai dar valor no poder de Deus depois de sofrer debaixo do poder do diabo. É isso que você quer para os seus filhos? Ser indiferente na sua família? Entende? São verdades espirituais. Em quarto lugar, nossos filhos devem saber que a oração não é um ritual mecânico. Que a oração é uma bênção de se relacionar com o amado Deus, o Deus da nossa alma. Um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que as suas mãos não estão encolhidas, que os seus ouvidos não estão tapados. Um Deus que do nada fez todas as coisas, criou tudo e tem o domínio de toda a vida em suas mãos.
o correto estudo da palavra de Deus e a comunhão com o povo de Deus vacinarão nossos filhos da sedução desse mundo. Irmãos, quantos pais que sonham para que os seus filhos vão para uma universidade, e que Deus abençoe, que vai para uma universidade federal, que não tem que pagar nada. É uma bênção, mas não prepara o menino para lá. Quando ele volta de lá, volta desviado, a cabeça feita com outros padrões, com outros princípios. Faltou o quê? Faltou a formação em casa, a socialização primária, os primeiros momentos de instruir, de falar dessas verdades. Muitos pais se preocupam em garantir aos filhos o melhor estudo possível. Só que a melhor educação para a vida é omitida. O pastor Donald Bonhoeffer, ele disse que a maior negligência dos pais é deixar uma criança crescer sem Jesus. Essa negligência é mais do que ela crescer analfabeta. Se você deixar um filho crescer analfabeto, é menos complicado que você deixar ele crescer sem Jesus. Percebe a profundidade disso? Quem é que seu filho seja analfabeto? Ninguém. Nenhum analfabeto quer isso. O analfabeto, ele vai falar: eu já sofri demais, eu não sei ler, eu não aprendi as coisas boas, então eu quero que meus filhos eles saibam ler. Percebe? Mas essa é uma leitura que as pessoas fazem ao longo da vida, da história de muitas famílias, ao longo de todos os povos. Quantos cresceram e tocaram a vida sem Jesus, e qual foi o final deles, o que se deram de mal e errado na vida. E aí ainda tem uma questão que muitas das vezes nós omitimos: quantos desses literalmente vão para o inferno? Ou você acha que inferno é só um estado mental? Se você estiver ruim, você está no inferno. Se as coisas estiverem boas, você está no céu. Entende? O céu e inferno são lugares organizados por Deus, preparados por Deus. Só que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Como o diabo já sabe o futuro dele, o que ele faz? Ele não pode contra Deus, mas ele se levanta contra criaturas de Deus. Então, por isso que Jesus veio: ó, cuidado, ele veio para matar, roubar e destruir. A sua vida está em risco. Então a gente precisa se posicionar para não ceder a essas quedas, que são coisas passíveis de acontecer na nossa vida. As crianças, irmãos, têm mais necessidade de modelos do que críticos, porque às vezes os pais são apenas críticos. Ah, menino, você é um burro. Ah, você não vai dar nada na vida. Ah, desse jeito você não vai a lugar nenhum. Mas não vai mesmo. E o que você vai fazer para isso, para mudar isso? Só ficar falando, só criticando? Não vai mudar nada. Então a gente precisa trazer para a prática essa verdade. É por isso que os pais necessitam, pelas suas vidas, demonstrar como eles devem amar a Cristo. É ensinar a fazer fazendo. Nós somos o melhor modelo. Então, toda a família precisa estar unida em torno de Cristo para vencer suas lutas. Os pais devem fazer a sua parte na criação dos filhos. Os filhos devem fazer a sua parte se posicionando e obedecendo. Então, aí você fala assim: pastor, mas essa pregação chegou na minha vida 30 anos atrasado. E agora? O que acontece comigo, pastor? Estou fadado a sofrer o resto da vida? Não, não. Você tem um Deus que perdoa, não é porque você fez sem saber. Às vezes ele perdoa, mesmo quando você fez sabendo e querendo fazer o pecado, ele ainda perdoa, à medida que você vai para diante dele. Ora, se você tem filho hoje, que já são casados, que são desviados, que viraram uma pior espécie aí, que você às vezes se envergonha, o que você pode fazer? Senhor, eu errei na criação de meu filho. Senhor, eu não tinha conhecimento. Senhor, eu deixei passar. Senhor, quanta riqueza eu poderia ter instruído, falado, e os meus filhos poderiam ser melhor. Oh meu Deus, como eu me arrependo disso. Senhor, tem misericórdia, faz alguma coisa.
alcança o coração deles em algum lugar. Levanta alguém, usa alguém. Senhor, fala o coração deles, salva eles, não deixa morrer sem salvação. Meu Deus, que de alguma maneira o Senhor tem tanto instrumento nessa terra, levanta alguém para alcançar os meus filhos. Entende? Há um posicionamento hoje que você pode fazer atrasado. Você não fez preventivamente, está sofrendo dores e consequências, vexames, vergonhas e tristeza, mas você pode agora se posicionar para dizer: o que meu filho não viu na minha vida nessa época, ele pode ver hoje. Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser uma mãe melhor, eu posso ser um pai diferente, eu posso ser uma mãe diferente. Você está vivo, ainda está em tempo. Eles vão conseguir fazer essa leitura, no que mudou. Entende? Se nós tivermos essa consciência para nos posicionarmos, mesmo posterior ao problema, nós temos um Deus que desconhece o impossível. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então não se desespere, não perca a fé, não se descabele, percebe? Mas se posicione, vai para diante de Deus e diga: Senhor, as coisas a partir de mim agora vão ser diferentes, porque eu tenho uma compreensão maior dessas verdades espirituais. E eu tenho certeza que nós temos um Deus que você vai ser surpreendido por Ele no tempo do quebrantamento. Amém? Coloque-se de pé. Aqui você vai ver, quando Deus está falando aqui em Deuteronômio no capítulo 6, trazendo toda essa instrução, dizendo para amar de todo o coração, de ensinar os filhos a amar de todo o coração. Pai nenhum pode ensinar os filhos a amar Deus de todo o coração se o pai não ama de todo o coração. Então o maior problema está aqui. É porque você que é modelo. Agora, a preocupação de Deus não é só com hoje, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, estão aqui dentro só pensando no agora, só na sua necessidade em tempo real. Mas Deus vê coisas lá na frente. Aqui no Deuteronômio capítulo 6, verso de número 20, ele fala assim: olha, no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês. Então você percebe que o que está falando aqui é que tem coisa que às vezes a gente não entende na hora de que você está falando. Ele está falando no futuro. Ele vai mostrar que esses próprios filhos vão chegar um tempo de amadurecer para perguntar: o que significa isso? O que significa essa mudança na sua vida? O que significa essa consagração que você vive agora? O que significa essa santidade que você está querendo viver agora? Percebe? Então você vai dizer o que está acontecendo, o que Deus trouxe na sua vida. O tempo de que isso acontecer na vida das pessoas podem ser diferentes. As pessoas têm ritmos espirituais diferentes. Aí, aqui no verso de número 25, aí ele fecha aqui o capítulo e fala aquela verdade que todos nós precisamos entender. Se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor nosso Deus, conforme Ele ordenou, esta será a nossa justiça. Quer que Deus faça justiça na sua casa? Quer que Deus faça justiça na sua vida, na sua descendência, na sua história familiar? Ele está dizendo o modo como é que Deus faz justiça. É você se comprometendo com Ele, sendo fiel a Ele, crendo na palavra dEle. Essa palavra não vai voltar vazia. Essa palavra funciona, ela vai dar certo, ela vai te alcançar, ela vai alcançar sua casa, vai alcançar seus filhos, vai alcançar seus netos. Você pode orar para isso, você pode buscar isso, você pode crer nisso. Isso vai fazer toda a diferença. Isso será a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor.
Então faz o que é de direito, o que é certo, e você vai colher o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. Amém?